Olá, esse trabalho ele vai ser apresentado por mim, Jéssica Pinho, e por minha colega Messi Xavier. A gente vai dar início à introdução à genética. Vamos iniciar falando sobre o que é genética. A genética ela é uma ciência que faz parte da biologia e tem como objetivo compreender a transmissão das características dos seres vivos para os seus descendentes, ou seja, a hereditariedade. O primeiro pesquisador a entender como ocorria esse processo foi Mendel. Até por isso ele é considerado o pai da genética, né? Exatamente por isso. Esse ramo da biologia, ele estuda as leis da transmissão dos caracteres hereditários nos indivíduos e também estuda as propriedades das partículas que asseguram essa transmissão. E é responsável por dois fenômenos distintos, a hereditariedade e a variação genética. O termo genética ele foi usado pela primeira vez no ano de 1905 pelo biólogo William Bateson. Ele teve a finalidade de descrever o estudo da variação e da hereditariedade. Já na hereditariedade, é o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. Essas características genéticas e fenotípicas são transmitidas dessa forma. Por sua vez, são chamados de hereditários. Ou seja, esse fenômeno aí, o fenômeno da hereditariedade, ele explica as semelhanças entre pais e filhos ou entre indivíduos de uma mesma linhagem. Os genes hereditários que contêm a informação para produzir são quem contém a informação para produzir substâncias bioquímicas nas células. E também esses genes eles estão dispostos linearmente nos cromossomos. Por exemplo, a meiose leva à produção de gametas, com o número de cromossomos reduzido pela metade, e na fecundação. E o número total de cromossomos característicos de cada espécie é restabelecido, ou seja, vai reduzir pela metade na fecundação e depois vai ser restabelecido. E especificamente vai ser restabelecido no zigoto. Em relação à hereditariedade, existem várias teorias, como por exemplo, eu posso citar a teoria das gêmeas, a pangênese de Hipócrates, a teoria da pré-formação, a progênese de Aristóteles, a teoria da herança ancestral, que é a herança pelo sangue. E também a gente vai ter as teorias de Mendel, que tem caráter hereditário. São duas leis. E eu vou falar um pouquinho dessas duas leis. A primeira lei, que é a lei da segregação dos fatores, homohibridismo, diz que cada organismo ele possui um par de fatores responsáveis pelo aparecimento de determinada característica. Esses fatores eles vão ser recebidos do pai e da mãe. E cada um vai contribuir com um fator. Nesse caso, quando eu falo de fator, eu estou falando de gene. Ele vai contribuir com um fator de cada par. Os indivíduos que são puros, eles vão ter os fatores iguais. Já os híbridos têm os fatores diferentes. Na segunda lei, a lei da segregação independente dos genes, ou chamada também de dihibridismo, ela diz que os fatores de características diferentes são segregados de modo independente, dando origem aos indivíduos de características não relacionadas. A variedade genética ela vai corresponder a todas as diferenças dos indivíduos, sejam essas diferenças ambientais ou genéticas entre os organismos, relacionado com a sua descendência. E essa variação, essa variedade, ela pode ser devida ao meio, ou seja, não hereditária, assim como também pode ser produzida por alterações na constituição gênica, que no caso vai ser pelo fator genético. Por exemplo, por onde andamos, nós podemos ver pessoas com a cor dos olhos diferente, com a cor do cabelo diferente, cor de pele. Isso, exatamente. Então, nós podemos dizer que a variabilidade genética ela é a diversidade de alelos que vão ocupar
uma posição em cromossomos homólogos nos indivíduos de uma espécie, que junto com outros fatores vão os tornar diferentes em morfologia e fisiologia. No caso, essa diversidade de alelos ela vai permitir que os indivíduos respondam de maneiras diferentes a mudanças que possam ocorrer no ambiente. Ela vai surgir através das mutações do DNA dos organismos ou pela sua recombinação. Essa variedade ela é importante por quê? Porque sem ela não vai ocorrer a seleção natural, que no caso vai ser o processo que causa a evolução e também que vai levar à adaptação dos indivíduos a determinado ambiente. Aqui vamos ver as áreas de estudo. A gente vai ter três: a clássica, a molecular e a evolutiva. A clássica ela vai ser relativa à teoria cromossômica da hereditariedade, que é o quê? É exatamente o conceito de que genes estão alocados em forma linear nos cromossomos, como eu tinha falado anteriormente, e que sua posição relativa pode ser avaliada em função das suas frequências nas progênies. Já a molecular, ela é o estudo do material genético em si, a sua estrutura, a sua replicação e expressão. Ela aborda também os estudos oriundos da tecnologia do RNA recombinante. E por último, a gente vai ter a evolutiva, que é o quê? É o estudo da composição genética de grupos ao longo do tempo e dos mecanismos de evolução. E vai ser exatamente os mecanismos de frequências na população. Aqui a gente vai ver as características de um material genético. A gente vai ter três, né? São três características. A primeira, ela diz assim, deve conter informação complexa. O que isso quer dizer? Que deve ser capaz de armazenar as informações para as características de um organismo e também essas informações elas devem variar entre espécies e dentro das espécies, que é o caso, né, do ser humano. Como também deve ser estável, porque essas alterações nas informações elas podem ser potencialmente danosas. Se houver uma instabilidade, vai causar dano. A segunda, ela diz que deve replicar, ou seja, deve ter a capacidade de copiar com precisão, não é de qualquer forma. E já na terceira, diz, deve codificar o fenótipo. Aqui nessa parte, o material genético, ou seja, o genótipo, ele deve ter a capacidade de codificar para determinar características, ou seja, o fenótipo. A expressão gênica, nela o DNA ele vai ser dividido em unidades funcionais, na qual nós chamamos de genes. Esses genes que podem especificar polipeptídeos ou RNA funcionais, como RNA transportador, RNA ribossômico. As informações de um gene ela vai ser usada para construir um produto funcional. Esse processo, no caso, vai ser exatamente chamado de expressão gênica. Um gene ele vai codificar um polipeptídeo e vai ser expresso em duas etapas. Nesse processo, a informação ela vai fluir do DNA para o RNA, em seguida proteína. No caso, uma relação direcional, que é conhecido como o dogma central da biologia molecular. Ainda nesse processo, nós temos a transcrição e a tradução. O que vai ser essa transcrição? Na transcrição, uma fita de DNA do gene ela vai ser copiada para o RNA. Nos eucariontes, o transcrito de RNA deve passar por etapas adicionais de processamento para se tornar um RNA. Um RNA mensageiro maduro, né, no caso. Já na tradução, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro ela vai ser decodificada para especificar a sequência de aminoácidos de um polipeptídeo. Esse processo ele vai ocorrer dentro do ribossomo e requer moléculas adaptadas de RNA transportador. Durante a tradução,
Esses nucleotídeos de RNA mensageiro, eles vão ser lidos em grupo de 3. Esse grupo de 3 que vão ser lidos, eles são chamados de codos. Cada codo vai especificar um aminoácido em particular ou um sinal de parada. Esse conjunto de relação, no caso, ele é conhecido como código genético. Aqui vamos ver um pouco das tecnologias. Eu vou iniciar pelo alelo dominante, né? Os alelos dominantes, eles podem ser definidos como aqueles que, mesmo em doses simples, conseguem manifestar-se. O que isso significa? Significa que quando o alelo dominante está presente, o organismo ele poderá ser homozigoto ou heterozigoto. E mesmo assim, o fenótipo será expressado. E o alelo dominante ele vai ser representado geralmente em letra maiúscula. Já no alelo recessivo, eles diferenciam-se dos alelos dominantes por não serem capazes de expressarem-se em heterozigotos. Esses alelos somente se expressam no fenótipo caso estejam presentes aos pares, ou seja, eles devem estar em homozigose. E ele é representado geralmente em letra minúscula. Aqui também a gente vai ver a dominância completa. O que é a dominância completa? É o que ocorre quando um alelo suprime a manifestação de outro quando se encontra em heterozigose. Ele vai permitir que o fenótipo de um indivíduo heterozigoto seja igual ao fenótipo de um indivíduo homozigoto dominante. Já a dominância incompleta é aquela em que os alelos se expressam em heterozigose. No entanto, produzem fenótipo intermediário, haja vista que nenhum é totalmente dominante. Na codominância, a codominância vai ser um tipo de interação em que dois alelos que condicionaram uma determinada característica expressam-se. E a gente vai ter aqui, né, o homozigoto puro ou homozigoto, pode chamar das duas formas, que é justamente quando falamos que um organismo é homozigoto, nós falamos que um organismo é homozigoto, quando estamos dizendo que, para determinada característica, seus alelos são iguais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o alelo está ocorrendo em dose dupla naquele organismo e, consequentemente, os gametas por ele gerados serão iguais. O homozigoto ele é representado por letras idênticas ao seu genótipo. Já a gente vai ter aqui também o heterozigoto, que é chamado híbrido ou heterozigoto. Os chamados heterozigotos, ou híbridos, né, como eu falei, eles correspondem aos indivíduos que possuem pares de alelos distintos, que determinam tal característica. E assim, na medida que nos heterozigotos os pares de alelos são diferentes, eles são representados pela união das letras maiúsculas e minúsculas. O que é heredograma? O heredogramas vai ser uma representação gráfica da relação de parentesco entre os indivíduos. É por meio dele que, por exemplo, nós podemos analisar como é o padrão de determinada herança genética dentro de uma família. O heredograma ele possui alguns símbolos, como podemos ver aqui. O quadrado ele vai representar indivíduos do sexo masculino. O círculo ele vai representar o sexo feminino. O losango vai representar o sexo indefinido, como, por exemplo, no caso de aborto. Aqui nós temos, quando é preenchido, aqui, sexo masculino preenchido, sexo feminino preenchido. Vai ser afetado, ou seja, que possui alguma doença. Aqui nós temos heterozigotos para um caráter autossômico, ou seja, no caso, o heterozigoto ele vai ser azinho-azão para um caráter autossômico. Isso quer dizer que ele é ligado ao corpo. Nesse símbolo, ele vai significar portador de caráter recessivo ligado ao X. Aqui nós temos o probando, indivíduo falecido, a morte pré-natal. Nesse símbolo aqui nós identificamos o aborto espontâneo, adotado para dentro da família, adotado para fora da família.
E aqui nós temos o casamento. Sexo masculino do lado esquerdo, sexo feminino do lado direito. E temos aqui essa linha ligando. Já nesse caso, nós temos a relação extraconjugal, que nesse caso a linha ela vai ser fragmentada. No caso do divórcio, a representação é essa linha cortada. Em relacionamento consanguíneo, nós temos as duas linhas aqui. Que isso aqui pode ser o caso de relação entre primos. Aqui nós temos os gêmeos homozigóticos, que no caso são gêmeos idênticos. Aqui nós temos os gêmeos de zigosidade desconhecida, que vai ser representado por essa interrogação. Nesse modelo, nós temos a numeração dos indivíduos em relação ao heredograma. Temos a primeira geração dos pais e a primeira geração dos filhos. Aqui nós temos uma mulher afetada, né? E aqui nós temos a ausência da progênie, no caso, sem filhos. E vamos falar também sobre doenças hereditárias relacionadas à genética, né? A gente vai ter 3 tipos: doenças hereditárias, doenças congênitas e doenças genéticas. As doenças hereditárias, elas vão ser aquelas que vão ser transmitidas de pais para filhos e de geração em geração, por meio de genes ou também como resultado de alterações cromossômicas. Elas podem ser divididas em 2: as autossômicas recessivas e dominantes ou com herança ligada ao X. Um exemplo de doença hereditária é justamente a anemia falciforme. A gente vai ter também a doença congênita, que é uma doença que está presente na ocasião do nascimento, podendo ser decorrente de uma alteração nos genes. Um exemplo de doença congênita é a cardiopatia congênita. E a gente vai ter também a doença genética, que é aquela causada por uma alteração no nosso DNA. Esta alteração ela pode ser por conta de apenas uma troca de base entre as 3 bilhões de bases existentes no genoma, ou mesmo a presença de um cromossomo inteiro a mais. As mutações, elas podem ser definidas como as mudanças que ocorrem no material genético dos organismos. Essas mudanças elas são muito importantes, pois é no DNA que é responsável por carregar as informações necessárias para a síntese de proteínas. O que as mutações gênicas podem causar? Elas podem ocorrer por causa de erros na replicação ou por fatores externos, agentes patológicos, físicos, que no caso vai ser a radiação ultravioleta, a radiação ionizante. Temos também os agentes mutagênicos químicos. Eles são análogos de bases, agentes alquilantes. Alguns fatores eles vão atuar como fonte de surgimento de variabilidade genética. A mutação ela vai ser a principal fonte para esse surgimento. Elas ocorrem ao acaso e vão permitir o surgimento de novos alelos em determinados indivíduos. Esses novos alelos eles surgem devido à alteração na sequência da base do DNA. A recombinação gênica ela vai ser exatamente a troca de informação genética e vai ser responsável pela mistura entre os genes diferentes de seres vivos. A recombinação gênica, ela apenas rearranja, ela não vai criar nada novo. E se ocorrer erros nessa recombinação, pode levar à duplicação ou deleções de genes, fusões de genes e rearranjos de cromossomos. Ainda sobre a recombinação, ela pode ser homóloga, que vai ocorrer entre sequências idênticas ou quase idênticas. Cromossomos não são passados intactos de geração para geração. No caso da recombinação homóloga, ela vai envolver os segmentos de DNA sem qualquer similaridade entre si. A não homóloga, no caso. Isso, exatamente. E aqui vamos ter a classificação das mutações. A gente vai ter quanto à origem, que pode ser gênica ou cromossomal. Vai ter quanto a agente causal,
que são mutações espontâneas, que são naturais, ou seja, ocorre na ausência de qualquer agente mutágeno. Ou também pode ser induzida, que no caso vai ser induzida por mutágenos, né? Quanto à localização celular, que são as mutações somáticas ou germinativas, quanto à localização celular, que isso, exatamente, que vamos ter as somáticas e germinativas, e quanto à expressão fenotípica, que vão ser 3. Mutações de substituições silenciosas, mutações de sentido trocado e mutações sem sentido. E também elas podem ser divididas em mutações gênicas, que alteram a sequência de um nucleotídeo do DNA por substituição, adição ou remoção de base. E também as mutações cromossômicas, que traduzem-se numa alteração de estrutura, que é a mutação cromossômica estrutural, ou do número, que seria a de cromossomos, ou do número de cromossomos, perdão, que seria a mutação cromossômica numérica. E é isto.